Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 25. Ao longo dessa exposição, mantenha a sua Bíblia aberta, lembrando sempre que esse é um momento especial do povo de Deus, que agora escuta a palavra do Senhor ministrada a eles, a vocês, e por isso é importante manter a sua Bíblia aberta para você ir conferindo se de fato o que está sendo pregado está coerente com o que está sendo, o que foi escrito, o que foi anunciado pelo evangelista Lucas. Ouça com atenção a palavra do Senhor. Lucas 2, 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando aos pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, assim avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos, e não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos agora te agradecer mais uma vez por essa palavra que está exposta diante de nós, Pai. Queremos agora pedir que o Teu Santo Espírito, o mesmo que guiou Simeão a se dirigir àquele templo naquele dia, o mesmo que guiou Ana também a proferir essas palavras a respeito do Teu Filho Jesus Cristo, o mesmo que agora também traz compreensão sobre a Tua palavra aos nossos corações. Cremos que não é pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade de absorver conteúdo, mas é pelo Espírito do Senhor, nos trazendo convencimento das nossas falhas e ao mesmo tempo convencimento de que a obra do Senhor já foi cumprida e de que estamos diante agora do Jesus Cristo revelado aqui na Escritura, Pai. Nós confiamos nisso e te pedimos ao mesmo tempo o teu auxílio para vivermos essas santas instruções. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo aqui oramos. Amém. O que você gostaria de fazer antes de morrer? Talvez muitas coisas. Talvez viajar para lugares que você ainda nunca viajou, mas que tem um sonho de conhecer. Talvez algum país da Europa, um país com uma paisagem bela. Às vezes talvez seu desejo não sejam viagens, mas realização profissional. Você quer ser a pessoa conhecida pela área que você realiza. O nome, a referência pela qual você realiza. Você às vezes quer ser conhecido pela sua família também. Quero que todos saibam que os meus filhos são pessoas honestas, que eu vou criá-las bem, que eles vão andar no caminho do Senhor, vão ter os seus filhos. Meu sonho é conhecer os meus netos, ter um tempo com os meus netos e melhor ainda se eu puder conhecer os meus bisnetos. Esse tema não é um tema novo. Tanto é que a gente tem muitos livros por aí. Se você vai em umas livrarias dessa mais comum, tipo a que a gente tem aqui em Goiânia, Cultura e outras mais, você vai achar vários títulos com o seguinte slogan: 1001 filmes que você tem que assistir antes de morrer. 1001 músicas que você tem que ouvir antes de morrer. E por aí vai variando. 1001 lugares que você tem que ir antes de morrer, 1001 situações que você tem que fazer, 1001 comidas que você tem que experimentar. Por que a gente carrega sempre nas nossas mentes esse anseio de realizações antes da morte? Nós temos isso no nosso coração. Nós temos um anseio de realizar coisas e de esperar coisas
que aconteçam antes que nós morramos, antes que nós nos encontremos com o nosso Deus ou não. Nós temos desejo de realizar essas coisas. Só que, embora todas essas coisas sejam legítimas, a gente pode desejar isso sim, lugares para visitar, lugares para ir, músicas para ouvir, filmes para conhecer, comidas para experimentar, tudo isso é legítimo. Ver a criação dos seus filhos, conhecer as próximas gerações da sua família, tudo isso é legítimo. Mas é interessante como isso não realiza o seu coração, como isso não traz saciedade ao seu coração. O filme mesmo relata muito isso, sobre um jogador de basquete que durante muito tempo foi uma referência no seu esporte. Só que o time dele sempre perdia para o outro time, que é o Boston Celtics, durante um período em que o Boston Celtics começou a dominar bastante o basquete ali. E ele jogava pelo Los Angeles Lakers. E ele se esforçava, ao ponto dele ser uma pessoa extremamente irada, ninguém aguentava ficar perto dele. Ele às vezes ganhava o prêmio de melhor jogador da liga, mas não ganhava o título com a sua equipe. Isso deixava ele bastante frustrado, a ponto dele pegar o prêmio de melhor jogador e arremessar na parede, de tão frustrado que ele ficava. E um certo dia ele ganha esse prêmio. Junto com a sua equipe eles conseguem vencer. E o filme retrata bem a cara dele ali. Você não vê ele assim, extasiado com a vitória, mas ele parece com um semblante tipo assim, era isso? É interessante que a próxima cena que o filme mostra é que ele está sentado num bar e atrás dele está acontecendo um velório. Uma mulher se aproxima dele e fala, nossa, estamos sentindo muita falta dessa pessoa. E ele fica assim, como assim? Porque o semblante dele não era de quem tinha acabado de ganhar o maior campeonato de basquete do mundo, mas era o semblante de quem estava de velório, de luto. Porque muitas vezes a gente espera alcançar coisas e quando nós chegamos lá a gente fala, era só isso? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa expectativa de quando alguma coisa acontece na nossa vida que nós esperávamos que deveria isso acontecer. Uma realização na nossa vida. Porque é isso que um dos personagens, talvez dois dos personagens aqui presentes nessa história, Simeão e Ana, estão presenciando, vivenciando na sua vida. Uma expectativa cumprida. Algo que eles queriam que acontecesse antes deles morrerem. Antes deles passassem dessa vida. E que nesse momento estava sendo realizado. Mas para a gente entender melhor esse texto, vamos nos recapitular aqui de algumas coisas importantes que Lucas já nos ensinou. Esse texto aqui está envolto em uma canção. E a gente já viu pelo menos outras dessas canções. Vimos o Magnificat de Maria, em que ela magnifica a Deus, se alegra, minha alma engrandece ao Senhor. Ela se alegra em ser a portadora do Messias. Depois vimos o Benedictus, em que Zacarias, vendo que Deus realizou na vida da sua família, em permitir que ele e sua esposa, que era estéril, gerassem um filho depois da velhice. Ele diz, bendito o Senhor, o Deus de Israel, que veio para redimir o seu povo. Depois a gente vê o Glória em Excelsius, que é os anjos cantando, porque Jesus nasceu. Eles estavam ali felizes, proferindo louvores para diante daqueles pastores que lá viam a mensagem de que em Belém nasceu o Redentor. E depois da gente ver justamente que Jesus sai ali da trajetória da manjedoura e vai rumo ao templo, nós vamos ver agora um outro cântico, que tem um título também que tem a ver muito com o que esse texto diz, que se chama Nunc Dimittis, uma palavra latina para a expressão de pode me despedir, estou pronto para ir. Era uma expressão muito comum naquele período. E essa cena ela vai se dividindo em grandes etapas aqui, de Jesus agora na sua infância, sendo apresentado como aquele que é o Messias, mas que ele também está cumprindo coisas acerca da palavra de Deus, e foi isso que nós vimos por último. Jesus é circuncidado, e ele passa por todos os rituais necessários para um filho da aliança, para mostrar que ele era um redentor humano, e que estava debaixo das obrigações da aliança, para que por meio dele, por meio da sua obediência aos termos dessa aliança, nós fôssemos salvos. E é no meio dessa cena de Jesus, dentro dos rituais ali, de ser circuncidado, dentro desses rituais ali que deveria ser apresentado, purificado, ele e sua mãe, é que vai acontecer esse encontro de Simeão com o Redentor e de Ana com seu Redentor também. Então, quando Jesus foi apresentado no templo, duas pessoas piedosas, santas, que estavam aguardando
Isso aqui é uma coisa muito interessante. A gente falou que você tem expectativas de que você possa conhecer lugares, vivenciar lugares. Mas esses dois senhores aqui, esse senhor e essa senhora, esse homem e essa mulher, o que eles mais aguardavam na vida deles era ver a promessa de Deus se cumprindo. O que eles mais desejavam na vida deles era justamente ver a promessa de Deus se realizando, de que o Redentor de Israel chegou. E a gente precisa entender um pouco a situação histórica desses dois. Já falei isso várias vezes para os irmãos, mas na sua Bíblia tem uma página que separa o Antigo do Novo Testamento, uma página em branca, que a gente pensa que não aconteceu mais nada, mas que na verdade se passaram quase 400 anos em que Deus não proferiu novas revelações ao seu povo, um silêncio de Deus. E esse silêncio ocasionou, diante de diversos fatos históricos, que o povo de Deus, de Israel, começasse a cansar na fé, começasse a duvidar de que Deus iria vir para cumprir as suas promessas ao seu povo. Começavam a questionar e muitas vezes começavam a viver uma vida conectada com a vida dos pagãos daquele período. Eles até mantinham as suas culturas, a sua religião, mas não serviam com afinco o Deus de Israel. E é diante desse cenário que a gente vai ver como Deus, através do seu Espírito, foi capaz de mover duas pessoas a se manterem fiéis e com uma expectativa jubilosa, um desejo ardente de ver o Redentor, de ver o Messias, de ver o Cristo. E esses dois são Simeão e Ana. Simeão nos é apresentado aqui como um homem cheio de fé, e Ana, da mesma forma, uma mulher que aguardava a redenção de Israel, uma mulher que esperava diariamente a redenção do povo de Deus. E são essas as primeiras pessoas, vejam que interessante que Lucas está nos narrando, duas pessoas que a gente não vai ver mais na Bíblia. Eles aparecem aqui e a gente não tem mais notícia deles. Essas duas pessoas vão ser as primeiras a encontrar a alegria da salvação em Cristo Jesus, a entenderem que a realização da sua vida se encontra em entenderem, em ver, em presenciar o Redentor de Israel. Se eles estivessem aqui, o que eles esperavam não eram viagens, não eram ver Jerusalém forte politicamente. O que eles esperavam era ver o Messias prometido de Deus. Eles aguardavam o motivo da sua salvação, mesmo em uma época onde muitos ali não acreditavam mais, onde muitos ali não tinham mais o mesmo vigor e a mesma fé nessa redenção. Um homem e uma mulher comum que aguardavam a promessa de Deus vão ser os primeiros a experimentar a alegria que o Redentor Jesus Cristo pode oferecer a nós. E agora Lucas vai nos dar a oportunidade de vermos justamente o que Deus faz na vida de pessoas comuns, quando Ele cumpre a promessa, quando Deus cumpre a promessa que Ele prometeu para essas pessoas. E por isso o tema dessa passagem nessa noite é justamente esse: quando a promessa se cumpre. Quando a promessa se cumpre. Nós vamos entender duas coisas hoje. Nosso sermão tem só 2 pontos: que nós podemos morrer em paz e que nós temos motivo para anunciar com alegria. Nós temos motivo de paz para morrer quando a promessa se cumpre. Nós temos motivo para vivermos alegre, anunciando a salvação, porque a promessa se cumpriu. Vamos examinar com detalhes esses elementos aqui. Quando a promessa se cumpre, nós podemos morrer em paz. Volte os seus olhos para a sua Bíblia. Vamos começar a examinar aqui o que a palavra de Deus diz acerca desse personagem aqui, Simeão. Veja, ele estava em Jerusalém, naquele período, e ele era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O primeiro detalhe que esse texto nos apresenta é que Simeão era um homem. Ele não nos dá detalhes acerca de sua tribo, não dá detalhes acerca de seu papel, se era um sacerdote. Muitos pensam que ele era, mas o texto não nos dá clareza quanto a isso. O Lucas quer enfatizar justamente como um homem comum, um homem que talvez não estivesse no grande escalão, um grande doutor da lei, ele teve a capacidade de confiar na promessa de Deus, feita a ele.
E é interessante que justamente o seu próprio nome é um nome bastante comum. Simeão é como nós temos hoje em dia João. Era um nome comum para aquele período. E como já disse, não temos mais nenhuma informação depois sobre esse homem. O que Lucas quer nos destacar é justamente um homem simples, como eu e você. Estava ali, naquele momento. É o que o comentarista, o pastor anglicano vai dizer, J.C. Ryle, que vemos no caso de Simeão que Deus tem pessoas crentes, mesmo nos piores lugares e nas épocas mais tenebrosas. Quando a religião de Israel havia decaído em muito, quando Cristo nasceu, a fé abraâmica tinha sido corrompida pelos fariseus e por suas doutrinas totalmente distorcendo a Escritura e a lei de Deus, ainda assim encontrava-se em Jerusalém, o centro da falsa religiosidade de Israel, um homem justo e piedoso. Foi assim em diversos momentos da vida da igreja de todos os tempos. É que Deus é capaz de mover homens comuns a manter uma vida justa e piedosa. A fé e a piedade de Simeão é um grande desafio para nós hoje também. No momento em que muitos dizem ser crentes, e talvez seja um dos períodos mais fáceis para nós brasileiros aqui na nossa história, sermos evangélicos, dizermos que cremos em Jesus Cristo, dizermos ser crentes, mas que é um dos momentos mais fáceis também para nós como igreja vacilarmos com relação à palavra de Deus. Em um momento em que crente passou a ser aceitável socialmente, às vezes até um sinônimo de status, nós temos que tomar cuidado com isso, porque é nesses períodos onde muitas vezes a igreja se corrompe, e vivemos num centro de uma cidade bastante religiosa. Basta ver na nossa rua, você pode contar quantas igrejas tem aqui no nosso setor, no seu caminho até a casa. Faça esse exercício, quantas igrejas tem daqui até a sua casa? Mas quanto nós temos visto de pouca mudança no nosso país? Porque há poucos que de fato são justos e piedosos, que têm o temor do Senhor em seu coração, que entendem que Deus tem um domínio sobre todas as áreas da sua vida, que entendem que Deus cumpriu promessas, que têm a alegria de viver a salvação de fato. Muitos buscam o Redentor das suas causas pessoais, mas não estão dispostos a viver uma vida santa e justa. Situação idêntica ao que Simeão talvez vivesse no seu período. Em segundo lugar, é que esse homem era um homem crente, e sua esperança não era esperança vazia. Ele aguardava a consolação de Israel. Essa é uma referência, esse termo consolação de Israel é uma referência ao que nós vimos diversas vezes aqui no texto de Isaías. Lucas ele faz uso dessa palavra para remeter ao povo de Israel sobre o que Deus iria fazer em retirá-los do cativeiro babilônico e trazer restauração para esse povo. E a gente já viu, e talvez você já saiba, de fato o povo de Israel foi retirado da Babilônia, saiu da Babilônia, voltou para Israel, mas eles nunca mais viveram a fé plena, como eles tiveram nos tempos áureos de Davi, Salomão. A passagem de Isaías 40, de 1 a 11, ele é um resumo, por exemplo, dessa mensagem de consolação do que é considerado justamente o segundo êxodo. De modo semelhante, Isaías, no capítulo 61, ele também reformula esse termo, consolação. E quem é esse termo, que é a consolação de Israel? Quem que é a consolação esperada do povo de Israel? É o menino Jesus, sobre quem o Espírito Santo iria atuar para trazer consolação ao seu povo. Por isso, quando Simeão menciona que o texto nos menciona que Simeão era um homem que vivia aguardando a consolação de Israel, ele está lembrando justamente de que esse homem era um homem que conhecia as Escrituras. A gente pensa que ele tinha uma revelação especial, no seguinte sentido, de que só ele saberia a respeito de que Jesus viria no seu período de vida. Tem isso sim aqui na Bíblia. Mas Simeão, antes de tudo, ele aguardava as promessas reveladas na palavra de Deus. Era um homem que conhecia o que Deus já tinha revelado na sua palavra, lá em Isaías.
Era um homem que estava aguardando a redenção do seu povo por meio de um homem que viria a ser o Messias, o libertador, o resgatador do seu povo. E abre então caminho para uma citação que relaciona com o ministério de João Batista, e é o que ele vai logo depois Lucas fazer, mostrar a pregação de João Batista nesse período. Mas o que Lucas quer mostrar para o seu leitor e para nós hoje, é que a gente entenda que Jesus foi o homem necessário e suficiente, completo, para efetuar a consolação de Israel. E era esse homem, era essa promessa que Simeão pacientemente aguardava pelo seu cumprimento. E é isso que significa ser crente. E a gente pensa, nossa, às vezes eu estou andando com Cristo e parece que tudo começa a ser turbulento, tudo ser muito difícil, muito cheio de regras. Mas quando a gente olha na palavra de Deus, uma das maiores virtudes que Deus coloca sobre o seu povo é a capacidade de aguardar, esperar. O apóstolo Paulo vai dizer sobre isso também, mais na frente em Romano, que nós agora aguardamos a redenção de todas as coisas, a consumação de todas as coisas. O povo de Deus é um povo que sempre está em vigia, aguardando algo acontecer por parte de Deus. Esperar em fé que Deus cumpra o que prometeu. É por isso que nós somos um povo que vivemos por fé. Mesmo quando a razão diga, olha, isso aqui vai trazer um monte de malefício para a sua vida. Mas se a palavra de Deus diz, e espera que esse é o padrão de comportamento, nós vivemos por fé e confiamos que talvez tomemos sim um prejuízo. Mas vivemos por fé, porque aguardamos a promessa da redenção, da consumação de todas as coisas. Como Simeão aguardava o Consolador, aquele que seria o Consolador do seu povo. Tamanho era a piedade de Simeão, que o Espírito Santo revelara a ele, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Isso é muito importante, porque Lucas quer dizer, olha, Simeão não é bom porque ele é mais espiritual que vocês. Simeão não é bom porque ele é mais lê mais a Bíblia que vocês. A origem do caráter desse homem, que vai levar ele a dizer que posso ir em paz agora, posso morrer em paz, é porque ele tem no seu coração totalmente movido pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem promove a fé, quem traz a esperança e principalmente esculpe o caráter desse homem nesse momento de trevas do povo de Deus. Note que é o Espírito Santo que é mencionado aqui 3 vezes nessa passagem. O Espírito Santo estava sobre ele, revelaram o Espírito Santo que não passaria pela morte, e movido pelo Espírito Santo ele foi ao templo. Ou seja, era um homem que falava assim, eu não tenho controle sobre a minha vida. É o Espírito Santo quem me guia. E não pense que o Espírito Santo te guiar é aquela pessoa que abandonou suas faculdades lógicas, que diz, não, a razão não me serve mais, eu vou pela emoção. Muitas vezes as pessoas confundem isso, que ser guiado pelo Espírito é ser guiado por um emocionalismo, por um sentimentalismo. Eu estou sentindo no coração. Não. Ser guiado pelo Espírito é justamente ser capaz de entender as palavras de Deus em cada momento. Foi pela influência da terceira pessoa da Trindade que a piedade de Simeão e sua expectativa pela consolação de Israel o levou aquele dia a ir para o templo. O que possivelmente já era algo comum daquele homem. Ele ia ao templo para prestar a sua devoção a Deus, talvez diariamente. Mas naquele dia em específico ele foi movido pelo Espírito Santo, para que ele fosse no momento em que Jesus estivesse sendo levado pelos seus pais ali. Diante dessa descrição desse homem, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Entendemos que a vida cristã, ela tem sua essência na fé. A fé, ela espera. Em quem tem como padrão as sensações, ou seja, quem vive pela sensualidade. Veja, a sensualidade não é só a questão lasciva da questão pornográfica da questão.
Sensualidade é quem vive só pelos seus sentidos. Coisa que a Bíblia vai condenar várias vezes. Não pense só sentido sexual, mas sentido em todas as áreas. Quem vive por essa sensualidade, não por fé, não entende isso. E um período em que justamente nós somos estimulados a viver pelo sensualismo. Nós vivemos pelo que sentimos, o que é capaz de nós tocarmos, de experienciarmos. Desde que eu comecei a ser crente, pastor, parece que tudo começou a dar errado. Desde que eu comecei a fazer essa coisa com meu marido, de ser submissa, começou a dar tudo errado. Desde que eu comecei a amar minha esposa, começou a dar tudo errado. Mas lembre-se, foi assim que Satanás convenceu Eva, usando a sensualidade, os sensos ali. Depois de conversar e desfazer toda a compreensão que ela tinha acerca de Deus, Eva só olhava para aquele fruto como algo bom, desejável, belo esteticamente, e que trazia desejo a ela. Se você vive com base só no que você pode tocar, ver, comer, sentir, ouvir, você é um sensualista. Nós somos um povo que vive com base na fé, que, como diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova de fatos que se não veem. Precisamos entender que a piedade ela é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Esse desejo, essa capacidade de ter certeza de algo que nós aguardamos, é algo que o Espírito promove na sua vida. Não é possível você ter um caráter piedoso e justo pela força de vontade ou pelo esforço humano. É por isso que você sempre se frustra. Nossa, pastor, eu sempre peco. É porque você está tentando viver uma vida de religiosidade sensualista. Que você só vive de religião que o que você está vendo, suas boas ações, sua vida de oração, ela está sendo capaz de ser vista pelas pessoas, ou ser vista em você. E não se você sempre subordina todas as coisas pela ação do Espírito Santo. Você diz: Espírito, guia a minha vida. Senhor Jesus, o que eu devo tomar de decisão nesse momento? O que eu devo fazer? O Espírito Santo, dia após dia, deve nos dominar, nos ensinando a viver com base na fé. E essa fé vai ser expressa também justamente na forma de cânticos aqui. É onde a partir do versículo 28, Simeão vai ali, como se ele estivesse numa explosão de êxtase aqui, ele toma dos braços o menino. Enquanto talvez Maria e José estavam ali carregando o menino, do nada aparece um Senhor e pega o menino dos braços dele e começa a louvar a Deus. Possivelmente Simeão, José e Maria não se conheciam. Do nada esse homem pega esse bebê e começa a expressar louvores a Deus. E ele começa dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Esse homem teve a oportunidade de segurar em suas mãos ali o seu Salvador. E ao contemplar isso, ele louva a Deus dizendo: Senhor, estou pronto. A expressão aqui talvez é mais do que simplesmente dizer eu estou pronto para morrer. É a expressão de um vigia que expressa alegria ao ser liberado da sua função por causa da chegada justamente do quem ele vigiava. Isso não é tão comum para a gente hoje. Talvez se a gente conversar com a nossa irmã Suelen, ou quem está trabalhando mais na polícia, sabe talvez mais expressar isso porque eles têm que fazer rondas, vigias. E naquele período, um dos elementos que eram de vigia também era quando alguém via chegar até a casa, até o local. Eles ficavam vigiando para que, ao se aproximar da cidade, pudessem talvez socorrer a pessoa em caso de necessidade, caso alguém atacasse no meio do caminho. Eles ficavam em espreita, esperando: vai chegar. Em algum momento, quem nós estamos esperando vai chegar. Igual quando você fica esperando seu esposo porque demorou a chegar da reunião, ou a sua esposa. Você tem certeza, ela vai chegar. Você espera, quando você chega, você vai dormir em paz. É a mesma coisa aqui, ele diz: olha, esses versículos aqui parecem contar a história de um servo que está instruído por seu mestre a posicionar-se num lugar alto
e vigiar durante uma longa noite escura. E até que surja uma estrela específica para que ele depois justamente anuncie. Quando então, depois de enfadonhas esperas, ele vê finalmente a estrela chegando, ele diz: agora eu estou dispensado do meu posto. Deus chamou Simeão para vigiar e esperar pela estrela da salvação, o Filho de Deus. E quando seus olhos viram a criança que estava ali nos seus braços, ela não era só uma parte da salvação, ela era toda a salvação. Jesus era tudo que ele entendia para ser salvo ali. Ele entendeu que agora ele podia abandonar o seu posto e descansar em paz, porque a sua missão estava completada. É por isso que na primeira estrofe desse texto do Nunc Dimittis, ele traz uma expressão de fé, pessoal. Ele fala justamente: agora, Senhor, o teu servo está pronto, eu tenho paz para ir. Porque Jesus é tudo que nós precisamos para ser salvos, meus irmãos. Tudo. Não precisa de mais nada, nem menos nada. Ele é completo, suficiente. O que você deveria sempre responder ao perguntar o que você espera ver realizar ao morrer é justamente ter a certeza de que você se encontrou com o seu Salvador, que você foi encontrado por Ele. Você está pronto para ir. Simeão está preparado para morrer porque os olhos viram a salvação. Simeão começa seu cântico falando da sua partida, sua ida, sua morte. A gente às vezes até pensa que ele é um velhinho aqui, que a gente pensa assim que só as pessoas já estão pertinho da morte que vão falar isso. Mas o texto não fala a idade desse homem. Só que ele era um homem piedoso, justo. Talvez ele fosse até novo, mas ele já tinha um entendimento. Meus olhos viram a salvação, estou pronto para ir. Assim, quando ele viu Jesus, ele estava pronto para morrer, pronto para ser dispensado do seu posto de vigia. Nós não podemos ver Jesus como Simeão, mas a sua pessoa e a obra foram registradas na sua palavra. Você tem toda a obra de Cristo registrada diante dos seus olhos, nesse livro. Que você justamente possa ir em paz desse mundo, partir desse mundo, abandonar o seu posto de vigia, você precisa ver Jesus. E não é ver Jesus nas suas experiências sobrenaturais. Sempre me lembro de um colega que ele falava que só ia acreditar em Deus se Jesus aparecesse diante dele. Eu falei: toma cuidado, porque quando Deus aparece perto de alguém, nem sempre a pessoa termina de pé. Porque Jesus já está aqui e diz: olha, veja, vê. Mas eu sei, alguns são como Tomé, precisam tocar para ver. Simeão viu ali, ele tinha certeza que ele já tinha fé. E quando ele vê o objetivo da sua fé se realizando diante dos seus olhos, ao segurar aquele menino, ele se alegra. É o que o bispo Ryle vai dizer: o que faz com que um mortal chegue a usar tal linguagem? O que pode nos libertar do pavor da morte, do qual tantos são escravos? O que pode remover o aguilhão da morte? Só há uma resposta a essas perguntas: nada, além de uma fé firme, a fé que se firma num Salvador invisível, que descansa nas promessas de um Deus invisível. A fé, tão somente a fé, pode levar um homem a encarar a morte e dizer: estou pronto para ir. Estou partindo em paz. É interessante quando a gente vê morte de pessoas que não temiam a Deus, que não tinham comunhão com Deus, que eram grandes pessoas, grandes realizadores, o quão várias vezes nós vemos o seu pavor, ao ponto deles se enlouquecerem diante da morte. Porque talvez não viram a realização dos seus sonhos ali, da sua expectativa, da sua fé, às vezes dos seus projetos ideológicos, projetos científicos, projetos financeiros. Eles não partiam em paz. Não é o suficiente alguém estar cansado de dores ou de doenças, prontos a aceitar qualquer coisa dessa situação penosa. Não é a mesma coisa de uma pessoa que está ali lamentando as suas condições físicas e fala:
a morte é melhor. Não é o mesmo tipo de paz, de um consolo de que talvez amenizasse ali as dores terrenas. Não é também um consolo diante de uma indiferença pelo mundo que não tem mais sentido para viver. Nós precisamos ter mais do que isso. Se desejamos partir em paz, precisamos ter a mesma fé que Simeão, aquela que é um dom, um presente que Deus nos dá. Toda pessoa que vê Jesus pelos olhos da fé está preparada para morrer. E toda pessoa que não tenha visto, jovem ou idoso, não está de modo algum preparado para ir. Quando vemos Jesus e a sua salvação, estamos prontos para ser dispensados em paz desta vida e entrar numa vida futura. E a pergunta que você tem que responder essa noite é: você já viu Jesus pelos olhos da fé? Já ouviu pagando o preço dos seus pecados naquela cruz? Já ouviu tendo certeza de que Ele foi ressuscitado? É somente então que você pode ir preparado para morrer. É somente então que você vai dizer, como o Catecismo de Heidelberg, qual que é a sua única esperança, tanto nessa vida quanto na morte? É que você não pertence a você mesmo, mas você pertence a Cristo. Você confia na obra que esse homem já realizou no passado. A boa nova que Simeão tem, e veja, Simeão não fica só aqui com relação a isso, ele diz: os meus olhos já viram a sua salvação. E essa salvação não era só para Simeão, é que Deus preparou para todos os povos. É a alegria e a certeza de que por meio de todos os povos Deus iria se revelar. Nós cantamos aqui que Ele é em alguns momentos aqui, que Ele se revela a nós. Nós cantamos que Ele é o nosso Jesus, que Ele é o nosso Salvador, que não há outro igual a Ele, Ele se fez para todas as nações. A salvação não era para um grupinho específico, era para todos. Todas as nações conhecessem: esse é o único caminho para nós termos paz diante da morte. Essa é a base para a obra evangelística em todo o mundo, de que Jesus é a luz de Deus para a nação, para todas as nações. Porque todo mundo, meus irmãos, todo mundo, ele está encoberto por trevas, por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões. E é Jesus que é capaz de trazer a luz que dissipa essas trevas, a trazer luz a cada coração sombrio. E graças a Ele nós temos o Evangelho que pode levar todas as pessoas de todos os lugares do mundo a serem salvas. É essa mensagem que Simeão expressa. É luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. É interessante como ele inverte. Geralmente é sempre primeiro para Israel, depois para os gentios. Mas ele coloca os gentios aqui porque Lucas quer deixar bem claro que Jesus veio para salvar quem está perdido. E é por isso que ele mostra que pessoas que entendem essa condição, que não se apegam a riquezas, ao seu poder político, ao seu poder, ao seu status nesse mundo, que reconhecem que estão perdidas em seus pecados, são capazes de olhar para o Redentor e dizer: aqui está a salvação, posso ir em paz. Mas nem só de flores tem a vinda de Jesus também não. Veja, versículo 33, o pai e a mãe, ao ouvir o que esse homem diz, começam a se admirar. Talvez justamente: olha o bebê que a gente está carregando aqui, ele vai ser a salvação de todos. Eles se admiram do que ouviam. E ao se admirar ali do que dizia, Simeão logo sai de um ar glorioso, de triunfo, para um ar mais sombrio. Quando ele se dirige para a mãe daquele menino e diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muito em Israel, para ser alvo de contradição. Jesus veio para nos dar paz, mas não é a paz para todo mundo. Não é qualquer pessoa que, mesmo que tenha o rejeitado em vida,
que vai ser salvo. Simeão mostra um caráter que muitas vezes nós ocultamos das pessoas, que é o caráter de que Jesus separa. Ele mesmo vai dizer em Lucas 12, versículos 51 e 53, que ele diz que eu vim também para separar pai e mãe, filhos dos seus pais, pais dos seus filhos. Porque Jesus, sendo Ele o único Salvador, Ele também traz divisão daqueles que não querem ser salvos. A causa dessa divisão é justamente a incredulidade. Porque esse menino veio para salvar o mundo, veio para salvar todos aqueles que confiassem nele, para que, como o texto vai dizer, que para uns vão ser alvo de levantamento, mas para outros vão ser alvo de ruína, de queda, por causa dos seus corações obstinados, orgulhosos, de sentirem-se suficientes, de conseguirem a própria salvação pessoal. Por meio desse, que vai subordinar todos os reis do mundo ao seu poder, que já tem isso em suas mãos, é que ele vai levar pessoas à ruína. Para alguns, é por isso que ele mesmo vai usar uma expressão aqui, que é a expressão da pedra. Alguns vão ser levantados em cima dessa pedra. Vão construir um alicerce firme em cima dessa pedra. Para outros, Jesus vai ser uma pedra de tropeço, que vão trupicar nessa pedra, cair. Viver desgostosamente a morte eterna. Lucas está querendo também chamar a atenção dos seus leitores, dizendo: olha, se você não tem a postura igual a de Simeão, não pense que esse menino vai salvar você. Não pense que esse homem que vai realizar uma obra perfeita veio para salvar você. Ele veio para te condenar, para dizer que você não está justificado diante de Deus. Os seus pecados não estão pagos diante de Deus. O que para muitos vai ser uma elevação, para outros vão ser uma ruína. E o que o tempo inteiro Lucas quer fazer é nos mostrar: olha, veja as posturas daquelas pessoas que andavam por fé. E veja a postura daquelas pessoas que eram incrédulas com relação a Cristo. Compare, que caminho você quer seguir? Guarde no seu coração uma coisa, meus irmãos: Cristo sempre será objeto de contradição. Algumas pessoas dizem: se nem Jesus agradou a todos. Já ouviu essa expressão? Quando a pessoa fala que não vou agradar ninguém mesmo, então nem Jesus agradou todo mundo. Mas a própria profecia relatada no início de sua vida diz que Ele não veio para isso. Jesus não veio para agradar todo mundo. E a certeza de que se você vai caminhar com Ele, vai andar com Ele, a verdadeira fé em Cristo também vai ser contraditada. Seus amigos do trabalho vão zombar, vão questionar. Aguarde por isso, é o que Ele vai dizer várias vezes aos seus discípulos. Espere por isso também. Isso explica porque muitos membros das nossas famílias zombam dos nossos compromissos. Às vezes a gente diz: olha, desculpa, não me visita nesse horário, porque nesse horário eu vou estar na igreja. E aí você: nossa, mas agora que você virou crente, não anda mais com a família. Às vezes não vai ser Cristo o alvo da objeção direta, mas do seu compromisso em segui-lo, em andar por fé. Não espere que as pessoas vão te aplaudir: olha que religioso bonitinho. E principalmente esse ataque vai vir de pessoas pela qual você ama. É por isso que a gente precisa recuperar essa expectativa de aguardo. Por que a gente vem aqui domingo se encontrar com outros irmãos para louvar a Deus? É por essa expectativa, por esse desejo. Nós vamos comer e beber da ceia aqui. Nós nos alimentamos de Cristo e confirmamos o nosso interesse nele. Dizemos: nós pertencemos a este corpo que foi derramado em favor de nós. Isso é o que mais vale para nós. Não é a sua família, não é o seu emprego, não é o seu sucesso pessoal. É você estar ligado a esse corpo.
Você confirma que também a promessa dele vai se realizar, de que um dia nós não vamos estar mais comendo pão e vinho, mas desfrutando do banquete celestial que ele está aguardando e preparando para nós. E aí sim nós vamos ter toda a realização do que nós mais desejávamos, que é a paz com Deus, o shalom, a harmonia de toda a criação com o seu Criador. Mas enquanto isso, saiba que há resistência a essa fé. A mídia, os artistas, pensadores, outros religiosos vão criticar você dizer: só há um Deus, só há um Cristo. Você precisa defender isso. Mas lembre-se que você será alvo de contradição. Diante de tudo isso, concluindo essa etapa aqui, esse ponto, nós podemos dizer justamente: nunca admites. Já Jesus veio para revelar a verdadeira condição de cada coração: fé ou incredulidade. Veja que no final Simeão diz: ele vai manifestar os pensamentos de muitos corações. Com Jesus não tem meio termo, não tem como esconder. É fé ou incredulidade? É a confiança de que não é pelas suas forças ou méritos, mas pela obra dele? Ou é a incredulidade? Eu não confio nesse homem. Eu até acho legal o que ele fez, acho muito válido, mas eu não quero me subordinar a ele. No final é isso que está sendo colocado aqui diante de Lucas. E qual que é a sua resposta? Você é a favor ou você é contra? Você ainda quer realizar as viagens, a família bonita, a família perfeita? Você quer ter sucesso profissional? Ou você quer humildemente aguardar o retorno do seu Salvador? Essas são grandes perguntas de vida ou morte. Hoje vocês vão sair daqui indesculpáveis. Quando vocês chegarem na presença diante do seu Deus, você não pode dizer: não sabia. Porque hoje vocês ouviram, através de Simeão, que lá no passado manifestou a sua fé, que só há dois caminhos: de fé ou incredulidade. Porque o que Deus fará conosco para toda a eternidade depende da maneira como respondemos a Jesus Cristo agora. E é por isso que quando Ele cumpre a sua promessa, você pode ter a certeza de paz diante da morte, porque Ele veio te resgatar. Mas não é só a esperança para quando você for morrer. É que quando Deus cumpre sua promessa, nós temos motivo de alegria para viver anunciando. Veja o que o texto nos transfere para a segunda pessoa, que é Ana. Havia ali uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Ana também é uma mulher comum aqui, embora ela vai ser dotada de alguns dons espirituais diferentes. Mas o texto quer nos destacar uma coisa bem interessante aqui, que ela é uma mulher bastante idosa. E enquanto Simeão ele tem paz para a sua morte, Jesus vira um alvo de significado para a sua morte. Ana tem em Jesus o impulso para viver. Olha o que o texto vai dizendo: ela era viúva, e aí o texto aqui grego fica meio dúbio se ela era viúva já há 84 anos ou se ela já tinha 84 anos. Independentemente de qual seja a interpretação, o que o texto quer dizer é: essa mulher era muito idosa, mas em seus dias, mesmo na sua viuvez, lembre, viuvez, não sei se alguém já passou por essa experiência, mas a viuvez era uma experiência extremamente dolorosa para a mulher em Israel, que deixava ela vulnerável, deixava ela em situação às vezes de desamparo, principalmente se não havia sucessores, filhos que pudessem cuidar dela. Mas a condição de idade, a viuvez, não era empecilho para que essa mulher mantivesse a sua vida de adoração. Por isso, noite e dia, ela se mantinha em jejuns e orações.
Era uma mulher que olhava para suas vulnerabilidades e fraquezas e disse: eu confio em Deus, Ele quem me sustenta. Novamente, é capaz não só de esculpir um homem piedoso, mas uma mulher piedosa. Uma mulher que está sempre em submissa ao seu Senhor, que é Deus. Não que defende que ela vai ganhar todas as coisas com sucesso profissional, com independência, com equiparação aos homens, embora todas essas coisas a gente pode considerar legítimas. Ela entende que o seu sucesso é justamente o oposto do que o mundo prega. É viver debaixo de uma dependência, de um Deus que a sustenta. E é interessante que essa mulher ali, que talvez muitos poderiam dizer: olha, não tem mais motivo para viver, já estou velha, já fiz o que tinha que fazer. Essa mulher, ela, pelo contrário, ela, como se ela tivesse sido reenergizada, tivesse se tornado jovem novamente. Ela sai em euforia, em alegria, porque ao chegar naquela hora, ela dava graças a Deus e começava a falar para todo mundo do menino. Essa mulher é carregada de energia porque viu a sua oração respondida por Deus. Ela também era alguém que aguardava o cumprimento da promessa de Deus. E quando então ela se cumpriu, ela tem um motivo de alegria para viver. E ela passa a anunciar para todos ali que o Messias estava diante deles. É nesse sentido que ela se torna aqui uma profetisa. Porque ela está dizendo: olha, o que nós aguardávamos está realizado. Jesus chegou, o Messias chegou. Venham vê-lo, venham conhecê-lo. Algum tempo atrás, a gente teve a experiência de entregar aqui panfletos e a gente conversou com uma senhorinha, frágil até, mas ela tinha mais energia para falar de Jesus do que 3 rapazes, eu e mais 2, ao ponto de receber 3 rapazes na sua casa para orar com ela, que ela não conhecia. A sua idade não é desculpa para você não servir a Deus. Pelo contrário, o que te faz viver, caminhar e andar alegre, o que te traz ter motivo para viver, é o fato de você ter se encontrado com o seu Salvador e sair anunciando Ele para as pessoas. O crente não pode ser uma pessoa carrancuda, amargurada. Ele tem que ter motivo de contagiar as pessoas com sua alegria, sair dizendo: olha, a nossa espera de redenção, o que todo mundo aguarda, não era só Israel, mas todo mundo aguarda isso, chegou em Jesus Cristo. O que te motiva a viver não é se está tudo bem com a sua família, com seus filhos, com a sua vida financeira, com o governante do país. É se você confia e se alegra em ter certeza de que você foi salvo, que Jesus cumpriu tudo que Deus prometeu e agora a gente não precisa mais, como nunca precisou, fazer nada para sermos salvos, a não ser viver por fé e vivermos alegres. O nosso encontro com o Messias deve nos levar a uma explosão de felicidade para anunciar às pessoas. O nosso encontro com Jesus, ele traz vida, ele nos reenergiza, nos traz motivos pela qual nós vivemos. Mesmo que passemos por sofrimentos. Veja, era alguém que passava, era uma viúva, idosa, mas que não se preocupou, porque ao chegar naquela hora, ela dava graças e falava para todos: a redenção chegou. E aqui é uma mensagem mais clara para todos que são mais velhos aqui: sua jornada não acabou. E ela não vai acabar quando o seu sonho também se realizar. Ao ver sua família toda reunida junta, ao ver tudo organizado, você ter capaz de ter deixado uma estabilidade financeira para os seus descendentes. Não é isso que vai trazer realização para você. O que você precisa é da alegria do encontro com Cristo Jesus. Mesmo que você já tenha se encontrado com Cristo, tenha sido encontrado por Cristo há muito tempo, o que você precisa então é recuperar a alegria da salvação.
recuperar o motivo pela qual você entende que faz sentido vir ao domingo cantar meu Jesus, meu Senhor, outro igual não há, que Ele é a única razão da sua adoração. Que a gente cantou graças, graças, Senhor. Só que você vem aqui e canta e fala, mas graças pelo que? Minha vida está uma miséria. Ora, só graças pelo que Jesus já fez, porque você já tem tudo nele. É motivo para sua alegria, para você caminhar com Ele. Terminando então, meus irmãos, Lucas termina aqui essas narrativas. Depois ele vai começar a falar brevemente sobre uma parte da infância de Jesus. Mas ele termina nessa etapa de Jesus no templo ali. E ele nos mostra que esse menino cumpriu tudo, que as pessoas foram capazes de identificá-lo como Salvador. O que você tem que sair daqui fazendo, a partir do que você ouviu do seu Senhor aqui nessa noite? A primeira é que você tem que ter uma postura de vigilante. O vigia fica esperto, esperando a hora de alguma coisa acontecer. O vigia fica esperto para não ser tomado pelos ladrões. O vigia preza pela segurança do seu local. Aguarde com vigilância, para que a sua fé não se canse, como cansou a do povo de Israel. Você olha para tantos problemas do mundo e fica cansado. E pensa, não tem mais jeito esse mundo. Não faça isso. Aguarde. Às vezes a gente tem pressa para resolver tudo. Pressa para resolver o luto. A gente quer que o luto passe rápido. A gente se entrega a muitas coisas. Aguarde. Aguarde pelos problemas, os momentos que você está passando. Aguarde. Porque o que você aguarda agora não é o Redentor vir para te salvar pela primeira vez, mas Ele vir para colocar em ordem todas as coisas e dizer, acabou. Pode sair da vigia. Vamos celebrar. Vamos participar das bodas comigo. Mas até lá Ele nos fala para aguardar. E esse aguardo não é pela sua capacidade. É independência do Espírito. É por isso que Jesus fala, vigie e ore. O orar é o tempo inteiro você demonstrar a sua submissão a Deus. O segundo é que hoje é dia de você ver Jesus. Não fisicamente, mas você está vendo Ele revelado pela palavra. E hoje é dia de você responder a essa palavra dizendo, eu creio ou não? Eu entrego a minha vida ou não? Somente se você entregar, é que você pode dizer, estou pronto para ir. Você vai passar pela morte e dizer, estou pronto para ir. E a última coisa é que o seu impulso para viver não são seus medicamentos, não são suas terapias, não são a sua saúde financeira, não são o seu sucesso profissional ou a família feliz. Isso é bom, isso alegra, nos tira do caos e do peso dos cardos e abrolhos que o pecado nos trouxe aqui nessa terra. Mas o que te impulsiona a viver é a promessa realizada em Cristo Jesus. Isso tem que te impulsionar a ponto de você não se conter em si, você tem que contar para as outras pessoas. Fale. Às vezes você não fala porque você fala, não é tão valioso assim, não. Se a pessoa está bem, não precisa de Jesus. O crente, ele não se contém da alegria do alvo da misericórdia pela qual ele foi alcançado. Ele quer contagiar as pessoas com Cristo, mas também tenha certeza de que muitas vezes você vai ser rejeitado, ridicularizado, porque esse nome não veio para trazer paz para todas as pessoas, mas também foi algo de contradição. Mas o que se você deve sair daqui confiando aqui, que quando Deus cumpre a sua promessa, você tem paz, você tem alegria. Amém? Vamos orar.
Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus,